No princípio, não havia apenas um lugar ou um vazio esperando para ser preenchido. Havia uma conexão, um protocolo vivo, pulsante, de pura energia, uma sinfonia de luz e vida fluindo sem esforço entre o Criador e a criação. Este sinal perfeito não era apenas para a exibição, era a própria estrutura da existência, o sistema operacional da realidade. E a humanidade nasceu dentro desta comunhão perfeita, projetada não apenas para habitar o mundo, mas para ser seu coração consciente, para caminhar dentro desta rede divina. Cada amanhecer era uma conversa sem palavras. Cada estrela no céu noturno, um nó em um laço infinito e inquebrável de amor e propósito. Mas toda missão, mesmo uma divina, tem parâmetros. Uma missão só tem sucesso se as instruções principais forem seguidas. E a instrução principal era elegantemente simples: confiança. Confiar no arquiteto da rede. Tendo a liberdade suprema, a liberdade de manter a conexão, a humanidade cogitou uma nova ideia. Uma contraproposta sussurrada das sombras. Por que confiar? Por que não se tornarem seus próprios arquitetos? No desejo de forjar seu próprio sinal, de escrever seu próprio código, uma escolha foi feita. Naquele momento fatal de dúvida, a sinfonia não apenas vacilou, ela colapsou. A luz do sinal não apenas piscou, foi desconectada de sua fonte. Não foi destruída por uma força externa, foi perdida por dentro. Uma desconexão catastrófica que enviou ondas de choque por toda a realidade. E no silêncio profundo que se seguiu, um novo som emergiu. O caos encontrou sua voz. A história da humanidade não era mais uma sinfonia, tornou-se a história desta desconexão. O código da comunhão foi corrompido, gerando o vírus do ciúme, irmão contra irmão. O instinto de construir, antes voltado para a comunhão com o divino, agora se voltou para dentro. Torres de ambição construídas sobre alicerces de orgulho. Mas um povo desconectado não pode criar unidade, nação contra nação. Uma espécie projetada para a harmonia infinita, agora transmitindo apenas estática, confusão e medo. Estavam completamente perdidos. A deriva em um mundo que era agora um fantasma de si mesmo, um eco doloroso e constante do que deveria ter sido. A missão original, viver em comunhão, havia falhado. De qualquer ponto de vista lógico, o projeto estava encerrado, ou assim parecia. Mas do centro de comando da eternidade, onde o fracasso não é um veredito final, uma nova diretriz foi emitida. Operação Resgate. Isso não era um abandono do plano original. Era seu audacioso segundo ato, a ser executado por milênios. A missão não recomeçaria com uma multidão, mas sim com um único ponto de luz na escuridão. Começou com um homem idoso, Abraão, olhando para um céu noturno impossível e com uma promessa, uma transmissão rompendo a estática. Através de você, uma equipe de resgate será formada. Uma nação que carregará a memória do sinal e o projeto para sua eventual reconexão. Toda missão de resgate complexa precisa de protocolos, uma forma de operar com segurança em território hostil. Então, em uma montanha trêmula, envolta em tempestade e fogo, um líder chamado Moisés recebeu o briefing da missão: a lei. Isso nunca foi planejado para ser a solução. Era uma ferramenta diagnóstico, um espelho perfeito e sagrado, projetado para fazer uma coisa com eficiência brutal: mostrar à humanidade a verdadeira extensão de seu dano interno, a profundidade de sua desconexão. Era um teste no qual eles deveriam falhar para provar, acima de qualquer dúvida, que não poderiam consertar o sinal por si mesmos. Com os protocolos estabelecidos, a equipe de resgate, a nação de Israel, foi implantada no mundo. Por um tempo, houve vitórias.
Comandantes de campo, chamados de juízes, levantaram-se para lutar contra a maré sufocante do caos. Um grande rei, um pastor guerreiro chamado Davi, mostrou ao mundo um vislumbre do que um coração reconectado poderia fazer, criando uma era de ouro. Um templo magnífico foi construído, uma antena física apontando para os céus, um ponto de referência estático para o sinal perdido. Mas o elemento humano permaneceu frágil. Os agentes eram falhos. Os reis se embriagaram com seu próprio poder. O povo trocou a missão pelo conforto e pela idolatria. A antena foi profanada e depois destruída. A equipe foi comprometida e enviada para o exílio. Mesmo assim, a missão não foi abandonada. Nas horas mais sombrias de fracasso, quando a própria equipe de resgate foi capturada pelo inimigo, novos especialistas foram enviados, os profetas. Eles não eram reis ou generais, eles eram poetas, loucos e porta-vozes da verdade. O trabalho deles era atuar como médicos de campo para uma cultura moribunda, para manter viva a memória da missão. Eram as vozes desesperadas que crepitavam em um rádio moribundo, lembrando os exilados da promessa original. Mas eles também trouxeram uma nova e espantosa informação. Uma atualização chocante para o plano da missão. A fase final do resgate não seria executada por uma nação, ou um exército, ou uma nova lei. Seria executada por um único, inesperado e não convencional herói. E então, um silêncio enervante. 400 anos dele. A própria estática desapareceu. O sinal ficou completamente mudo. Os céus se fecharam. O mundo prendeu a respiração, preso no crepúsculo da esperança desvanecida. A missão de resgate parecia final e verdadeiramente abortada. Mas foi precisamente então, no mais profundo silêncio, que o herói chegou. Não como um general conquistador com um exército de anjos, mas como um bebê indefeso em uma cidade esquecida em território ocupado. Ele era o agente infiltrado definitivo. Deus não mais apenas enviando mensagens, Deus se tornando a mensagem. Ele operava por um conjunto de protocolos completamente diferente, uma lógica invertida que confundia o mundo. O mundo esperava um guerreiro político para lutar contra seus opressores romanos. Mas ele veio para lutar contra a opressão mais profunda dentro do coração humano. Ele não veio para consertar o sistema político quebrado. Ele veio para curar a própria desconexão original e catastrófica. A cada leproso que ele tocava, a cada tempestade que ele silenciava, a cada verdade que ele falava, ele estava reiniciando o sistema, uma vida de cada vez. Ele afirmou que não estava apenas mostrando o caminho de volta. Ele afirmou que era o caminho de volta, a ponte viva sobre o abismo. Ele era o sinal, em carne e osso. Era o momento, o clímax de toda a operação de resgate. A manobra final, desesperada e brilhante, que fora planejada desde antes do tempo. Para derrotar o caos, o herói não o dominaria com poder, ele o absorveria com amor. Em uma cruz, um instrumento de tortura e vergonha, ele tomou todo o peso esmagador de toda a estática, todo o medo, todo o ciúme, toda a violência, toda a desconexão de toda a humanidade sobre si mesmo. Foi o sacrifício final e paradoxal, o sinal vivo e perfeito, abraçando voluntariamente o silêncio absoluto da morte, para que bilhões de outros pudessem, um dia, voltar a transmitir. A morte pensou que havia vencido. O caos rugiu em celebração. A escuridão acreditou que havia extinguido a luz para sempre. Mas o plano da missão tinha um passo final, impossível e revolucionário. 3 dias depois, na escuridão fria de um túmulo guardado, o herói iniciou a reconexão final.
A ressurreição não foi apenas sobre um homem voltando à vida, foi a reinicialização de toda a rede divina com um poder inimaginável. O sinal não foi apenas restaurado, foi exponencialmente amplificado. Uma ponte nova e permanente entre o céu e a terra estava aberta para o tráfego. Missão cumprida. O maior resgate da história está completo. O preço foi pago. A conexão está segura. Mas a missão nunca foi apenas sobre salvar os que estavam perdidos. Foi sobre comissionar e capacitar aqueles que foram encontrados. A história da Bíblia, do início ao fim, não é apenas um registro de uma missão passada. É um convite vivo para uma nova. O sinal está no ar. A rede está ativa. A questão é, você vai transmiti-lo? Se esta história te fez refletir, deixe o seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no Contos Sagrados para não perder nenhum capítulo desta saga eterna. Abraços e fiquem com Deus.